Paulina diz que Paola lhe obrigou. Luciano diz que se chamarem ele para depor, vai declarar contra ela. Carlos Daniel diz à vovó Piedade que o assessor do governo foi à fábrica e vão pagar a eles quase o dobro. Piedade fica feliz. Ela diz que Paola descobriu a tramóia. Ele fala que já agradeceu a Paola. Piedade pede para comemorarem essa vitória amanhã, junto com o aniversário dele. Piedade diz que fará uma reunião na hora do almoço. Luciano pede dinheiro a Paulina. $100.000. Ela o chama de louco. Paulina diz que não quer mais ouvi-lo. Ela diz que ele está lhe obrigando a dizer a verdade. Ele pede que ela enfrente as consequências e ressalta que é capaz de tudo. Paulina volta para casa abatida após a chantagem de Luciano. Ela corre para o quarto, destruída e cansada. Meu Deus, está morta. Paola Bracho está morta. Eu vou ter que ficar a vida toda aqui, meu Deus, tendo que me passar por uma mulher malvada, que não sou eu. Lalinha pergunta se Paulina está doente. Paulina diz que está passando mal. Lalinha pede que ela fique bem, pois amanhã, vovó Piedade dará um almoço para comemorarem o aniversário de Carlos Daniel. Lalinha revela que Leda foi convidada. Paulina pede um comprimido para dor de cabeça. Paulina diz: meu Deus, o que me espera? Com esse desgraçado do Luciano me chantageando, o que me espera de agora em diante? Paulina dorme e sonha com Carlos Daniel, lhe chamando de usurpadora e dizendo que ela irá para a cadeia, pois por culpa dela, Paola morreu. Paulina sofre com um pesadelo e acorda aterrorizada e suada. Ela fica sem chão e sem o que fazer, porque Paola está morta. Luciano volta para casa de Leda. Leda diz que amanhã ele conhecerá Paola Bracho, pois será o aniversário do Carlos Daniel. Luciano elogia a ideia e diz que tirará Paola do caminho dela rapidinho. Leda diz que pagará ele muito bem com o que ele quiser. Eles se beijam. Já no dia seguinte, Luciano e Leda vão à mansão. Paulina pergunta a Lalinha como se vestia antes. Lalinha fica sem entender a pergunta da patroa. Paulina pergunta qual roupa usava quando era exibida. Lalinha diz que um vestido sensual, decotado, que causasse comentários. Paulina diz que hoje usará um dos vestidos mais bonitos em homenagem ao seu marido. Paulina pede ajuda a Lalinha para escolher. Lalinha diz que o vermelho decotado combina demais no corpo dela. Leda e Luciano entram na casa. Leda apresenta Luciano para todos. Ele cumprimenta todos. Leda pergunta pelo aniversariante. Stephanie diz que ele já está vindo. Carlos Daniel chega e se junta a todos. Carlos Daniel cumprimenta Luciano. Luciano parabeniza. Eles estranham a ausência de Paola. Paulina vê o vestido vermelho que é super provocante e decide usá-lo hoje, no aniversário do marido. Paulina diz que hoje não deixará Leda ofuscá-la e vai ressuscitar a verdadeira Paola Bracho. Todos estão bebendo e Willy comenta com Stephanie que Paola demora muito para se arrumar. Luciano conversa com Dona Piedade e fala que ouviu muito falar deles. Paulina chega ali, brilhando mais do que as quengas da festa, surpreendendo a todos com sua beleza e seu visual. Carlos Daniel elogia Paola. Leda a chama de princesa e debocha, dizendo que ela usou esse vestido no ano passado. Paulina concorda e ressalta que não podem desperdiçar dinheiro em vestidos novos. Leda apresenta Paulina para Luciano. Ele diz que é um prazer conhecer Paola Bracho. Paulina elogia a gentileza de Leda. Leda dá seu presente para Carlos Daniel e diz que ele é seu primo preferido. Ela pede que Rodrigo não fique com ciúmes. Logo em seguida, Leda beija Carlos Daniel. Stephanie diz a Willy que Leda é uma aproveitadora. Willy diz que Paola devia se vingar com ele. Stephanie ri. Carlos elogia o presente dado por Leda. Todos vão para a mesa do jantar. Luciano aborda Paulina. Paulina pede para falarem depois, porque senão não conseguirá manter sua pose. Leda pergunta a Luciano o que ele achou da Paola. Paulina chama Leda de descarada. Leda pede que Paola fique com o Luciano. Paulina diz que para um homem solteiro como Luciano seria melhor uma mulher livre como Leda. Carlos Daniel atende um telefonema do amigo de Donato que avisa o senhor que Paola tem muitos amantes. Carlos Daniel o chama de miserável. O amigo de Donato pede que Carlos Daniel mexa nas coisas de Paola para descobrir.
Todos cantam parabéns para Carlos Daniel, enquanto as mariachis tocam violão. Piedade canta e encanta a todos com sua voz. Os demais convidados e familiares cantam a musiquinha. Carlos assopra as velas do bolo. Paulina o parabeniza, o beija e o abraça. Carlos Daniel fica atormentado por pensar que está levando os chifres de Paola. Piedade canta outra música para seu neto, uma música na qual demonstra o quanto ama Carlos Daniel. Ele se emociona com a canção. Donato fica feliz pelo amigo tê-lo ajudado. Donato diz que não viverá tranquilo até saber que Carlos Daniel matou Paola por adultério. Já de noite, Paulina volta para o seu quarto. Ela está com medo de Luciano denunciá-la, mas quer continuar firme na sua decisão de salvar a família Bracho. Paulina diz que amanhã tem que dar os primeiros passos para conseguir os 2 milhões de dólares que faltam. Stephanie solta seu cabelo e Willie pede que ela deixe assim, pois gosta daquele jeito. Ela diz que ele gosta de outro cabelo, não do seu. Willie diz a Stephanie que a inveja a deixa feia, porque se ela imitasse Paola um pouco, ficaria mais linda. Stephanie se acha santa demais para se vestir igual Paola. No dia seguinte, Paulina sai bem cedo de casa. Carlos Daniel aproveita a ausência da esposa para mexer nas coisas do quarto dela. Paulina decide ir atrás do milionário Maldonado. Carlos Daniel encontra a foto de um homem nas coisas da esposa e uma dedicatória escrito: "Te amo, te amarei para sempre". Braulio recebe Paulina e ela pede para falar com o Maldonado, pois é importante para ela vê-lo. Braulio pergunta o que ela quer. Ela diz que é pessoal e precisa falar com o senhor Maldonado pessoalmente. Carlos Daniel se enche de ódio ao ver a foto de Osvaldo nas coisas da esposa. Douglas diz a Braulio que não recebe ninguém, muito menos desconhecidos. Braulio diz que Paola insiste em vê-lo. O amargurado pede para ele mandá-la embora. Braulio elogia Paulina para Douglas. Adelina pede que Larinha limpe bem a sala, porque em vez de trabalhar, ela só engana. Larinha diz que sabe muito bem o que tem que fazer. Adelina decide avisar Piedade que Larinha não está trabalhando direito. Braulio diz a Paulina que Douglas não quer recebê-la. Paulina pergunta quem é esse homem para não receber ninguém, nem ao menos uma dama. Braulio revela que Douglas é doente. Paulina diz que deve ser por isso que ele é egoísta. Braulio diz que Douglas trabalha desde pequeno. Paulina pede que Braulio insista com Douglas por ela. Larinha escuta uma conversa de Carlos Daniel e Adelina. Carlos pergunta por Paola. Adelina diz que ela deve ter ido para o lugar que sempre foi, quando se cansa dali. Leda liga para Carlos Daniel e o percebe de mau humor. Carlos Daniel decide ir à casa da prima. Stephanie parabeniza Adelina pelo que fez. Paulina diz a Braulio que Douglas não tem um lar e nem Deus. Braulio diz que aquele é o lar dele. Paulina diz que apesar daquela casa ser bem luxuosa, é muito grande. E Douglas não tem família, e só há ódio, amargura, ressentimento. Braulio diz a Paulina que daqui a 15 minutos seu patrão sairá para tomar sol no jardim e ela pode olhar ele quando ele aparecer. Paulina agradece a Braulio. Larinha segue escutando. Stephanie agradece a Adelina por ter envenenado Carlos Daniel, porque agora ele verá a Leda. Stephanie pede que a Adelina diga a Paola que Carlos Daniel foi para os braços de Leda. Stephanie pede ajuda de Adelina para criar problemas entre Paola e Carlos Daniel, com o final de separá-los. Ela afirma a Adelina que odiará ela se ela não fizer isso. Douglas sai para o jardim. Paulina aproveita e grita por ele, mas ele parece não ouvir direito. Então, ela decide ir a um local onde ele a veja melhor. Ela grita por Douglas. Os cachorros do cara correm até onde Paulina está, e por pouco ela não leva uma mordida na cara, mas corre para o portão. Ela consegue chamar a atenção de Douglas, que ao vê-la fica impressionado por sua beleza. Paulina pede que Douglas a receba. Braulio diz a Douglas que Paola não queria ir embora sem antes recebê-lo. Douglas diz que aquela mulher saiu do inferno para perturbá-lo. Larinha diz a Adelina que espera que ela não faça o que Stephanie pediu, porque ela não precisa fazer fofoca para Paola que Carlos Daniel foi para casa da Leda. Adelina diz a Lalinha que a fofoqueira dali é ela. Lalinha diz que Paola tem sido dura com ela ultimamente, mas não vai permitir os venenos da amargurada da Stephanie. Adelina pede que ela tenha mais respeito.
Lalinha diz a Adelina que se ela disser alguma coisa a Paola, contará tudo pra ela, que é um plano de Stephanie. Paulina pede perdão a Douglas por sua atitude, mas diz que ele lhe obrigou. Ela se apresenta como Paola Bracho e diz que veio procurá-lo em busca de ajuda para salvar os negócios de sua família. Ela diz que quer provar para si mesma que serve para alguma coisa. Paulina diz que é um sacrifício vir ali, falar com um monstro como ele, um mal-educado, que só por ter muito dinheiro que não poderá levar para o caixão quando morrer, trata os outros como inferiores. Ele diz que não quer falar com ninguém. Paulina diz que ele só se sente mal porque tem o pensamento fixado no próprio sofrimento, mas que se entendesse o problema dos outros e compartilhasse, aliviaria o dele. Ela diz que precisa de 2 milhões de dólares. Ele entende. Ela pede o dinheiro emprestado para salvar a fábrica do seu marido, que está arruinada. Douglas decide recebê-la e pede para Braulio abrir o portão. Adelina se emociona ao ver umas roupinhas de bebê da Stephanie. Leda recebe Carlos Daniel em sua casa. Ele pergunta a Leda se ela acha que Paola o enganaria com o outro. Douglas recebe Paulina em sua casa. Ela quer uma resposta dele. Ele diz que não pretende respondê-la agora e avisará ela por telefone depois. Douglas diz a Paulina que foi tudo isso por hoje. Eles se despedem. Paulina sai e Douglas sorri. Braulio diz a Paulina que Douglas nunca conversou com alguém por tanto tempo e acredita que ela o conquistou. Paulina fica aliviada e cheia de esperanças. Leda pergunta por que Carlos Daniel está perguntando isso. Carlos Daniel diz que recebeu um telefonema de um cara que disse que Paola o engana. Ele mente e diz que não encontrou nenhuma prova contra Paola. Leda diz a Carlos Daniel que acredita que Paola possa enganá-lo por ser bonita, sensual e gostar de festas e viagens. Carlos Daniel pergunta se ela sabe de algo. Leda ri e pede que Carlos Daniel não acredite em tudo que dizem por aí. Leda diz que só sabe que Paola faz muitas amizades quando viaja, principalmente amizades com homens. Carlos Daniel fica triste. Lisete pergunta à vovó Piedade por que Carlinhos não vai para o colégio. Carlinhos diz que irá para outro colégio, para seus colegas não o perturbarem. Piedade diz que nas escolas as crianças sempre dirão ou farão algo desagradável e Carlinhos deve enfrentá-los. Paulina volta para sua casa. Lisete pergunta quando Carlinhos irá para o colégio. Paulina diz que amanhã irá matriculá-lo em uma nova escola. Paulina diz à vovó que trouxe boas notícias. Paulina diz à vovó Piedade que acha que vai conseguir os 2 milhões de dólares para a fábrica Bracho. Piedade fica surpresa. Carlos Daniel chega em casa e olha a foto de Osvaldo novamente. Ele aproveita que Paola está em casa para enfrentá-la. Lalinha diz a Paulina que Stephanie está armando um plano para separá-la de Carlos Daniel. Paulina diz que não o liga. Lalinha diz que Carlos Daniel foi almoçar com Leda. Paulina fica triste. Carlos Daniel retorna e vai ao quarto da esposa e pergunta para ela quem é aquele homem da foto e o que significa para ela. Paulina fica sem saber o que dizer. Piedade diz a Chico que está orgulhosa de Paulina, porque ela se arriscou indo visitar Douglas em busca dos 2 milhões de dólares. Chico diz que talvez ela consiga. Piedade tem certeza e afirma que, diferente de Paola, Paulina é inteligente. Paulina fica sem saber o que explicar para Carlos Daniel e diz não saber quem é o cara da foto. Douglas pergunta a Braulio quem ele acha que a senhora Bracho parece. Braulio não tem coragem de falar, mas fala que parece uma certa pessoa. Ele diz que teve um romance com uma mulher parecida. Braulio concorda. Douglas diz que iria se casar com uma mulher parecida com Paola, mas ela fugiu e desapareceu. Carlos Daniel coloca Paulina contra a parede, perguntando quem é a pessoa da foto. Ela diz que não é sua foto e talvez seja de alguma das empregadas e deve ter caído ali. Lalinha entra com seu chá. Carlos Daniel pergunta a Lalinha se aquela foto é dela. Braulio diz a Douglas que aquela mulher era como outras. Douglas diz que era uma mulher fina, mas não vulgar, pois não andava atrás de dinheiro e queria paixão, amor, e sempre se vestia bem. Douglas diz que é diferente dessa outra que veio ali. Douglas pede que Braulio ligue para o banco. Lalinha protege Paulina e revela a Carlos Daniel que aquela foto é sua.
Carlos Daniel continua irritado, mas com a revelação de Lalinha, se desculpa com a esposa pelo transtorno. Paulina pergunta como ele encontrou a foto, se estava na gaveta e se ele mexeu em suas coisas. Piedade diz a Chico que Paola nunca lhe falou dessa mulher que está aí, mas deve tê-la mandado para substituí-la enquanto se diverte. Chico diz que é estranho que ninguém, além de Piedade, tenha descoberto tudo isso. Piedade diz que só eles sabem de tudo e a Adelina não pode saber, pois ela gosta muito da Stephanie e é capaz de sair correndo para fazer fofoca. Carlos Daniel continua inseguro e diz a Paulina que colocaram suspeitas na sua cabeça, pois um desconhecido ligou dizendo que ela o enganava. Ele fala que outro dia um sujeito foi à fábrica falar mal dela, mas bateu nele e o impediu de falar. Ele pede perdão e diz que foi um idiota. Carlos fala que é muito ciumento. Ela o chama de inseguro. Paulina se chateia e não quer mais falar com ele. Ela o manda embora do seu quarto, pois ele lhe ofendeu, duvidando dela, e não será fácil perdoá-lo. Carlos Daniel se retira. Rodrigo recebe um telefonema, no qual lhe informam que um investidor está disposto a emprestar para eles o dinheiro que precisam. Rodrigo fica interessado e decide preparar um relatório das vendas da fábrica. Willy fica escutando tudo na espreita. Lalinha devolve a foto para Paulina. Paulina agradece a Lalinha por ajudá-la. Paulina fala para Lalinha que vai pagá-la. Lalinha diz a Paulina que o cara da foto é muito pouca coisa para ela, porque ela é uma ricaça e pode ter tudo o que quiser. Lalinha pede que Paulina lhe dê o presente em dinheiro, pois será melhor. Paulina rasga a foto de Osvaldo. Lalinha diz a Adelina que Paulina vai levar Carlinhos para fazer a matrícula no novo colégio. Adelina fica feliz por Carlinhos ter que voltar ao colégio. Lalinha diz que é melhor para esse menino não perturbar, porque de tanto fazer malcriação, Paola já ameaçou mandá-lo para o internato. Paulina se livra da foto de Osvaldo. Na fábrica, Carlos Daniel não consegue trabalhar. Rodrigo diz a Carlos Daniel que o gerente do banco ligou e disse que alguém quer fazê-los um empréstimo. Carlos Daniel fica surpreso. Paulina diz sozinha: o Carlos Daniel tem razão em duvidar. A verdadeira Paola era tão suja, tão perversa, tão vagabunda. Não tenho o direito de recusar a desculpa dele por ter duvidado. Adelina vai até Paulina e pergunta se ela pensa em mandar Carlinhos para o internato. Paulina diz que não. Paulina ressalta que Carlinhos não lhe incomoda. Adelina diz que se ela quiser tirar Carlinhos da casa, não vai permitir. Paulina fica surpresa pela atitude de Adelina, que lhe ameaça para defender Carlinhos. Stephanie anda pelo quintal da casa, a caminho do jardim. Willy diz a Stephanie que o que a Paola consegue, ninguém consegue, pois graças à lenda, tem alguém interessado em dar um empréstimo à fábrica. Stephanie se pergunta quem deve ser essa pessoa. Willy diz que provavelmente um homem. Willy diz a Stephanie que se Paola conseguir os 2 milhões de dólares, ela terá que respeitá-la. Adelina ameaça Paulina e pede que ela não mexa com as crianças. Adelina até chora ao falar das crianças e acaba deixando Paulina emocionada com tudo. Paulina abraça Adelina e diz que sabe que ela foi a mãe dedicada e calada, a que sente, mas não demonstra os sentimentos, a que sofre em silêncio, a empregada fiel com um lindo coração e um rosto de pedra para disfarçar suas emoções. Paulina diz que a compreende e gosta dela. Adelina fica emocionada. Paulina diz que não vai tirar Carlinhos dali e estão tentando salvá-lo, acabando com os complexos e medos dele. Adelina diz que sabe que ela mudou muito e está mais tranquila e com mais paz por tantas coisas boas que fez depois que retornou da viagem. Paulina pede que Adelina não pense que ela age com má intenção nas coisas que faz, pois mudou realmente. E não é mais a Paola Bracho que ela conheceu. Paulina consegue fazer Adelina lhe entender. Adelina decide ir arrumar Carlinhos. Ao sair do quarto, Adelina se dá de cara com Stephanie, que, estressada, despreza Adelina. Adelina até vai atrás da imundiça, mas a religiosa diz que iria odiá-la e agora a odeia. Adelina sofre. Leandro leva os documentos de vendas e gastos da fábrica. Carlos Daniel percebe que eles têm mais gastos do que vendas. Leandro pede que eles não desanimem e tenham esperança.
Adelina arruma Carlinhos para ir à escola. Carlinhos percebe ela triste e ela tenta disfarçar. Paulina chega para buscar Carlinhos. Ela vê que Adelina se acalmou e sai. Douglas liga para o pessoal do banco e pede que eles examinem os papéis da fábrica dos Bracho e que façam uma avaliação. Douglas diz a Braulio que fará uma loucura, pois se sentiu muito bem com Paola Bracho e se lembra da outra mulher que o proporcionou dias de paixão e alegria. Carlos Daniel retorna a casa depois de um dia cheio de trabalho. Ele encontra Paulina sentada na cadeira. Ela diz que estava esperando por ele para conversarem. Ela pede que ele se esqueça do que aconteceu. Ele percebe ela aborrecida. Paulina diz que hoje matriculou Carlinhos na nova escola e pagou com seu próprio dinheiro. Ele se irrita pois queria pagar. Paulina avisa que deu um passo por si mesma para ajudar a fábrica Bracho e conversou com Douglas Maldonado. Ela diz que conseguiu falar com o moço. Carlos Daniel diz que agora está explicado. Pois o gerente do banco ligou, dizendo que alguém está interessado em emprestá-los. Paulina se enche de esperança com a possibilidade de levantarem a fábrica. Carlos Daniel diz que está casado com um homem de negócios. Paulina fica surpresa por ele menosprezá-la. Ele diz que não gosta que sua mulher roube suas funções de homem da casa. Paulina fica triste com a atitude de Carlos Daniel. Ela diz sozinha que não tem mais jeito, mas não vai cair e continuará em pé, lutando, custe o que custar. Paola se recupera a cada dia mais e já pode andar. Ela se admira no espelho e em pensamento diz: devolveram minha vida e minha beleza. Só falta meu cabelo crescer direito agora. Paulina se arruma. Lalinha diz que um tal de Maldonado está no telefone querendo falar com ela. Paulina pega o telefone do seu quarto. Braulio cumprimenta Paola e passa para Douglas o telefone. Douglas diz a Paulina que quer parabenizá-la porque decidiu emprestar para ela os 2 milhões de dólares que ela precisa. Paulina fica surpresa e se emociona, dizendo que isso parece até mentira. Ele combina de se encontrarem para falarem melhor sobre o assunto. Ela diz que podem conversar quando ele quiser. Ele combina de se verem amanhã, às 4 horas da tarde. Carlos Daniel avisa Rodrigo que o banco quer esses relatórios para Douglas Maldonado, pois Paola o disse e falou com o cara. Lalinha percebe a patroa contente. Paulina decide falar com Piedade. Stephanie pergunta a Lalinha o que Paola está tramando. Lalinha diz que não sabe e pede que Stephanie ouça atrás da porta de Vovó Piedade. Cheia de emoção e alegria, Paulina avisa a Vovó Piedade que conseguiu os 2 milhões de dólares para salvar a fábrica Bracho. Piedade fica muito feliz.